Nosso protagonista é um homem chamado Ira, e neste momento ele está em um quarto de hospital dando-se o último suspiro após lutar por 5 anos contra um câncer terminal. Sua alma foi transportada para o reino dos céus e ele viveu 39 anos enfrentando adversidades e traições. O deus daquele mundo se desculpou por acidentalmente lhe dar uma existência tão difícil. Para compensar seu erro, Deus decidiu conceder a ele uma segunda chance com um corpo saudável e prometeu realizar qualquer desejo seu. A única coisa que Hirako desejou foi renascer como um agricultor e ter uma vida pacífica. Querendo ajudá-lo em sua jornada, Deus lhe deu algo chamado ferramenta de agricultura onipotente. Com apenas um único toque, uma chama intensa surge queimando. Nosso protagonista desperta no meio de uma floresta. Enquanto ele move seu corpo pela primeira vez em anos, ele percebe que isso é tudo que ele sempre quis. Com a ferramenta de agricultura onipotente surgindo em sua mão, ele começa a usar seu novo corpo para escavar o solo. Enquanto ele estava trabalhando a terra, ele percebeu que não estava ficando cansado usando essa ferramenta. Mas ele ainda precisava encontrar uma área adequada para criar sua fazenda. Ele então procurou por toda a floresta até que encontrou uma árvore gigante, e vai ser bem aqui. Porém, não havia riachos ou lagoas em nenhum lugar da floresta. Então, para saciar sua sede, ele decidiu criar um poço para obter água. E sua ferramenta de agricultura onipotente se transformou numa pá e permitiu que ele cavasse fundo na terra. Até que uma poça de água começou a se formar. Com a fonte de água garantida, ele começou a limpar a terra até que encontrou uma árvore que estava impedindo ele de cultivar. Com conhecimento de sua vida anterior, ele tentou cortá-la estrategicamente, e com apenas um único golpe de seu poderoso machado, a árvore caiu instantaneamente. Ele correu antes que fosse esmagado. Agora que ele conseguiu seu primeiro tronco de carvalho, ele transformou em tábuas de carvalho usando seu martelo. Depois de converter todos os troncos em tábuas, o sol começou a se pôr, e ele entrou em pânico querendo fazer fogo. Mas sem madeira para usar de lenha, ele passou a noite inteira cavando buraco na árvore gigante. No começo, ele estava pensando em construir uma cabana de terra, mas pensou que poderia ser soterrado. Isso não seria muito bom. Na manhã seguinte, ele juntou lenha e acendeu sua primeira fogueira para evitar aquele mesmo erro de ontem. Já faz mais de um dia limpando todas as árvores próximas. Hirako não fica cansado ou com fome, já que esse é o poder de sua ferramenta onipotente. Enquanto ele estava prestes a continuar limpando a floresta, um coelho monstro correu na sua direção, mas com uma poderosa pancada, ele matou ele instantaneamente. Enquanto comia os restos, ele se sente culpado por ter matado aquele coelhinho. Para deixar as coisas ainda mais tristes, ele confessa que o sabor era realmente muito bom. Depois de comer, ele percebeu que precisava de uma privada para se livrar desse coelho. Então, Hirako criou um banheiro junto com paredes para privacidade. Com tudo finalmente resolvido, ele começou a cultivar a terra e passou o resto do dia pensando em quais vegetais ele deveria plantar primeiro. Quando terminou, já era tarde demais, então decidiu colocar as sementes no dia seguinte. Depois, quando ele acordou pela manhã, a terra já tinha plantas brotando. Isso não faz o menor sentido. Como essas plantas estão crescendo assim rapidamente? Mas ele descobriu que provavelmente isso era mais um dos efeitos de sua ferramenta agrícola. Ele começou a criar uma cerca para protegê-las de outras criaturas, e depois cavou trincheiras para manter todos os animais fora. Caso contrário, isso pode acabar virando um inferno de coelhos. Tudo isso acabou levando um tempo enorme, e ele só terminou depois de alguns dias. Depois, ele finalmente terminou todo o perímetro. Nosso rapaz então percebeu que as plantas estavam crescendo numa velocidade incrível, e com toda a madeira extra, ele decidiu criar uma pequena casa, e usou suas incríveis habilidades de carpintaria para criar um belo telhado, aumentando seu nível de civilização. Depois de mais alguns dias expandindo a sua fazenda, Hirako viu alguns lobos que estavam muito feridos. Então, ele tentou trazê-los para dentro com sobras de carne de javali gigante que ele derrotou antes. Hirako então os alimentou, mas percebeu que uma delas estava grávida. Quando criança, ele se lembrava que seu único desejo era ter um cachorro. Então, ele está querendo que eles façam companhia para ele. Mas a fêmea começou a entrar em trabalho de parto. E tentando dar a eles proteção, ele trouxe eles para a casinha de madeira e acendeu uma fogueira para mantê-los quentinhos. Em seguida, o sol se pôs. Após uma longa noite sem conseguir dormir, Hirako veio ver os cachorrinhos se alimentando. Para comemorar o seu nascimento saudável, ele deu a eles a carne mais saborosa que ele havia coletado. Um tempo depois, os cachorros ficaram presos dentro da cabana. Então, Hirako decidiu criar uma nova casa bem ao lado deles. Quando os filhotes começaram a correr, suas plantas estavam prontas para a colheita, e ele percebeu que os tomates eram os primeiros a finalmente produzir frutos. Ele ofereceu alguns deles para seus cães e decidiu chamar o macho de Kiro e a fêmea de Yuki. Depois de algumas semanas, Hirako aprendeu todos os segredos por trás de sua ferramenta agrícola. Enquanto ele estava pensando em batatas, a ferramenta onipotente plantou as sementes por meio de mágica. Ele então usou esse truque para criar todos os alimentos que ele sempre quis. Além disso, qualquer coisa que ele cultivasse com sua ferramenta onipotente cresceria muito mais rápido do que normalmente cresceria.
Muito grato pelo fato de que os deuses lhe deram um item tão poderoso, Hiraku então decidiu criar 2 estátuas para contemplar. Naquela tarde, ele percebeu que sua dieta estava se tornando muito repetitiva, então ele decidiu começar a plantar algumas árvores. Elas podem levar anos para finalmente começar a produzir frutos, mas vale a pena a espera. Conforme as semanas estão passando, os lobos estavam ficando cada vez mais apegados a ele. Ele até achou uma cachoeira a 30 minutos de distância. Embora a criação de um canal tornasse conseguir água muito mais fácil, a distância que ele teria que cavar era muito longa. Então, ele decidiu se concentrar apenas na sua base por enquanto. A fazenda estava começando a ficar charmosa e ele começou a adicionar uma variedade de plantas, como por exemplo trigo e cana-de-açúcar para sustentá-lo. Mas enquanto esses meses de progresso estavam passando, Hiraku começou a perder a noção dos dias e o inverno estava se aproximando rapidamente. Não havia nenhuma chance dele continuar cultivando nesse estado. A pele dos coelhos gigantes estava começando a cheirar muito mal depois que começava a apodrecer. Para se preparar para o inverno, ele começou a coletar comida e lenha. Mas um dia, Kilo levou ele para conhecer uma aranha gigante. Usando sua seda, ela foi capaz de produzir um lenço extremamente profissional e se tornou uma nova moradora em sua fazenda. Ela produziu todos os tecidos em troca de algumas batatas. Se ele precisava de um casaco para o inverno, uma cama confortável ou apenas cortinas para bloquear o vento frio, a aranha produzia tudo isso para ele tranquilo. De pouco em pouco, sua cabana estava começando a ficar cada vez mais civilizada. O inverno finalmente chegou, e com a lareira que ele construiu, ele foi capaz de sobreviver a essas noites frias e severas. Mas então começou a aparecer um pequeno problema. Ele estava começando a ficar muito solitário e preocupado se esqueceria de como conversar com uma pessoa. Quando o inverno passou e a primavera finalmente chegou, os pequenos lobos cresceram e decidiram deixar o ninho. Mas alguns dias depois, eles voltaram com seus novos parceiros. Mas eles não foram os únicos que apareceram aqui com surpresas, porque a aranha também voltou com seus próprios filhos, e toda a sua família estava começando a ficar maior. Então Hiraku começou a cultivar para que ele pudesse alimentá-los. Mas enquanto ele cultivava, a aranha começou a tocar o alarme, e o rapaz correu em direção à fonte do problema. No meio da floresta, eles encontraram uma garota com cabelos prateados chorando. Todos os animais estão confusos. Ela tentou pedir ajuda a ele. Então, Hiraku se aproximou dela. Mas enquanto ele tentava cobri-la, ele caiu na sua armadilha e a garota pulou na sua direção para dar uma mordida em seu pescoço. Na mesma hora, os lobos rapidamente começaram a atacar ela, fazendo com que ela se transformasse de volta em sua pequena forma. Ele se perguntou se ela era sua inimiga. Se sentindo mal pelo quão forte os seus cachorros bateram nela, ele ofereceu à garota uma mordida em seu pescoço e ela começou a sugar e se transformou de volta em sua versão maior de si mesma. Mas então, Hiraku se lembrou dela sendo um pouquinho mais alta e tendo um corpo mais maduro. Então, ele disse a ela para se apressar e sugar mais de seu sangue, já que ele estava querendo ver aquela versão novamente. Claro que ele não teve coragem de dizer isso. Depois de sugar seu sangue, Hiraku decidiu mostrar para ela sua fazenda. Foi a primeira vez em que ela viu essas frutas diferentes. Quando ela deu uma mordida, ela pensou que estavam deliciosas. O rapaz estava feliz que alguém estava gostando de sua comida, pois pela primeira vez ele achou uma pessoa com quem ele poderia desfrutar de passar o tempo nesse mundo solitário. Em sua casa, ele percebeu que o dia de hoje foi cheio de surpresas e se pergunta se alguma coisa assim vai acontecer novamente. Aliás, o nome da garota é Lu. Ela perguntou se ela poderia visitá-lo no futuro, mas ele tinha um pedido diferente. Ele perguntou se ela poderia ficar aqui com ele para sempre, pois ele não tá nem um pouco a fim de ficar aqui sozinho de novo. A garota acha que ele tá tentando pedi-la em casamento, mas ele não quer deixar essa chance embora. Ele não se importa se ela é uma vampira. Ele não faz ideia de quantos anos mais vai conseguir ficar aqui sozinho sem ficar louco da cabeça. A garota tá confusa porque foi tão repentino. Ela não estava esperando nem um pouquinho uma proposta de casamento, mas percebe que ela acabou entendendo mal o que ele realmente quis dizer. Depois de entender o que ele realmente estava tentando propor, ele decidiu tomar uma atitude mais ousada, implorando para que ela se casasse com ele. Ela sorriu para o rapaz, dizendo que quer ficar aqui com ele para sempre. Ele pula para abraçá-la. No dia seguinte, ele usou sua enxada para cultivar. Não estando mais solitário, ele se senta bem do lado da garota e eles ficam olhando para as árvores que estão crescendo. Mas a aranha começa a tocar o alarme de novo e o rapaz pergunta o que diabos pode ter acontecido agora. Ele então encontra uma garota anjo e ele a liberta ela e pensa que agora sim, as coisas estão realmente ficando interessantes. Depois, a menina anjo pergunta quem esse homem é, e a garota Lu apresenta ele como sendo seu marido, enquanto seu rosto fica ainda mais vermelho como um pimentão. A garota anjo se apresenta como tia, e ela veio encontrar a vampira Lu porque tem uma recompensa pela sua cabeça e ela estava constantemente causando problemas na cidade sempre que alguma coisa não saía do seu jeito. A garota tia revela que essa era a razão pela qual ela estava no meio da floresta. Então, a garota Lu se inclinou sobre a mesa e pergunta para a tia se ela gostaria de começar a viver aqui, e ela promete mostrar a ela todas as incríveis plantações de Hiraku.
A garota Lu continua mostrando a fazenda para ela, e Hirako tenta ensiná-la a cortar repolho. Depois de cortá-lo, ele preparou uma refeição e colocou um pouquinho de sal e entregou para ela. Ela achou delicioso. Depois de um longo dia de cultivo, elas se limparam usando habilidades mágicas. Dentro de sua casa, ela experimentou morangos pela primeira vez. A garota Lu, em seguida, agarrou seus braços implorando para ela viver aqui, pois ela não sabe se o corpo dela vai conseguir aguentar todo esse trabalho sozinho. Esse foi o começo da vida juntas. A garota tia gostou bastante da fruta de antes e ela pede mais morangos, mas Hirako acha que produzir em uma escala maior pode acabar sendo muito difícil de cuidar. Enquanto eles continuavam caminhando, Hirako notou os novos lobos e decidiu construir uma casinha para eles no campo aberto. Em seguida, quando ele terminou, ele notou todos os filhos da aranha lançando sua seda para voar para longe. Ao mesmo tempo, a garota tia disse que ia sair e voltaria rapidinho, e começou a voar com suas asas. Alguns dias depois, a garota anjo voltou e trouxe ainda mais garotas para trabalhar na fazenda. Elas são da raça elfo, e todas elas se apresentam e também são todas parentes. Então, nosso personagem principal se pergunta por que não tem nenhum elfo macho. Mas a garota tia revela a triste realidade que elas tiveram que suportar durante a última guerra. Acontece que toda sua população masculina foi destruída, e elas têm vagado pela floresta até agora. Seus únicos desejos são repopular. Elas imploram a Hirako para ajudá-las com o aumento da população. Ele tentou desviar desse assunto e começou a construir uma casa para todas elas viverem juntas. Suas incríveis habilidades de construção permitiram que ele construísse a casa em apenas 10 dias. Ele espera que nessa casa espaçosa, elas consigam se sentir seguras e em paz. Com o passar dos dias, a líder dos elfos quer agradecê-lo por deixá-las ficar aqui falando que podem minerar e também forjar. Então, elas começaram a construir uma fornalha na terra. Após processar todo o ferro, nosso rapaz vê panelas de metal que elas criaram, e elas dizem que elas podem fazer qualquer tipo de coisa, já que elas têm mais de 200 anos de idade. Mas novamente, ela lembra que a única coisa que realmente importa como objetivo principal é se reproduzir. Mas nosso rapaz está pensando que seria melhor evitar esse assunto por enquanto. Depois, enquanto ele cultiva um dia, as meninas elfos notaram que ele tem um campo de trigo, e uma delas perguntou se ela poderia fazer pão, dizendo que ela tem o fermento mais raro de todos. Nosso rapaz ficou animado, então as meninas começaram a assar o pão e transformaram em palitos de pão para Hirako provar. Agora que ele consegue finalmente fazer pão, ele gostaria de expandir os campos de trigo, mas ele percebe que a expansão do seu território está começando a ficar fora de controle. Ele pergunta para Lu quem é o dono desse terreno. A garota conta para ele que, embora ninguém possua esse terreno, provavelmente está sob o controle do Lorde Demônio. No entanto, já que ele criou toda essa terra sem apoio, essa terra agora pertence a ele. Durante a noite, as meninas se juntam para conversar e se perguntam como Hirako foi capaz de domar os lobos do inferno e a aranha demoníaca. Essas plantações também não deveriam ser capazes de crescer nesse solo. Elas começam a se perguntar por que ele também não tem nenhum conhecimento sobre esse mundo. Ao mesmo tempo, Hirako percebeu que ele não construiu o canal de água. Fazia um bom tempo que ele estava devendo isso. Então ele decide fazer essa missão amanhã cedinho. Mas Hirako acaba vendo a aranha apontando para uma abelha Ji, então ele decidiu construir uma casa de abelhas para elas criarem mel. Ele passou a tarde inteira preparando um reservatório, e depois eles começaram a produzir o canal. As garotas elfos garantiram que todas elas fossem colocadas no lugar correto. Enquanto se concentravam em fazer as tarefas difíceis, Hirako estava só martelando. O canal foi finalizado em apenas um dia, e o reservatório já estava cheio. Isso deveria permitir que eles regassem as plantações com muito mais facilidade. Mas Hirako percebeu que o reservatório estava dando peixes sem ele ter feito nada para atrair eles. Ele pensou que, embora os coelhos fossem perigosos nessa floresta, pelo menos os peixes eram pacíficos. Mas um peixe gigante quase arrancou a cabeça dele fora. Então as garotas viram ele cozinhando o peixe. Sabendo que isso pertencia à Floresta da Morte, elas perguntaram se realmente era seguro comer esse bicho feio. Hirako tentou prepará-lo e tentou dar um pouco para elas, mas elas disseram que nem pensando iam comer esse troço. Então ele começou a comer e disse que estava delicioso. Depois, as garotas experimentaram e adoraram, e o resto das garotas elfos estavam querendo um pouco de sua comida. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 2. お前に会いに来たんだ。大変だったよ。お前すげえ遠くにいるから。
前、ミツハ。言おうと思ったんだ。お前が世界のどこにいても、俺が必ずもう一度会いに行くって。